começando o Password. Eu sou o Fernando Poleta, aqui comigo Rodrigo Molina. E também Daniel Evangelista. Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar da indústria dos jogos, né? A gente já falou de tantos eventos aí que rolaram. A gente pegou bem no meio, na verdade, dos eventos acontecendo. Evento, né? Depois a gente falou do Diablo. Mas então, agora acho que a gente pode adentrar um pouco aí na indústria para falar de conceitos, né? Na verdade, do que a indústria vem fazendo, o que os gamers vêm esperando e a gente como consumidor vem esperando, como o mercado funciona. Eu acho que isso é uma pauta bem importante. Mas dessa vez a gente vai colocar a lupa no fato da construção de jogos, né? Se eles estão inovadores o suficiente, se eles estão ousados o suficiente, se eles estão na mesmice. Esse tipo de pensamento, né? Então a gente vai aqui discutir sobre esse assunto, que é... Eu não sei, não diria que é polêmico, não tem, nossa, meu Deus, uma polêmica sobre isso, não existe isso. Mas existe sim uma expectativa das pessoas com os jogos e o que eles andam entregando. Isso é fato, sempre tem essa discussão, volta e meia, tem essa conversa, sabe? E aí eu já puxo aqui pros meus colegas de bancada o que eles pensam sobre esse assunto. Você falando disso daí, eu comecei a pensar aqui na questão assim, quando a empresa lança uma nova IP, ela às vezes muda o mercado, tipo, sei lá, Horizon, Death Stranding, os recentes aí, tipo, é uma coisa totalmente nova que surpreende. Só que aí, beleza, você tem uma nova IP, mas aí você vai fazer a continuação. A nova IP foi o boom. Agora, como que você vai conseguir fazer a continuação ficar tão boa quanto? Verdade, só que aí você pega pelo menos... Só que você começa a pegar, por exemplo, eu tô ouvindo falar muito do código que tá caindo a qualidade. Mano, o jogo online, ele tem um problema muito maior, porque não é uma continuação, duas ou três. É tipo, o tempo todo, anos aí que eles vão ficar mantendo o jogo vivo. E aí, tipo, eles vão inovando, tem uma hora que vai crescendo, só que eu acho que parece esgota. A criatividade esgota, aí começa a entregar, tipo, mais do mesmo, vai piorando, eles tentam criar uma coisa boa, vai piorando. E, tipo, eu acho que quem acaba sofrendo até mais disso são esses jogos online, que ficam anos e anos aí, e, tipo, depois de um tempo não tem mais o que... Tipo assim, não sei se não tem mais, né? Mas começa a entregar só a mesma coisa, e aí acaba decepcionando um monte de gente. Eu olhando e pensando no que você tá querendo dizer sobre o mercado, o que me vem na cabeça é que uma coisa, isso pra mim é muito óbvio que o mercado erra muito e por isso que normalmente essa discussão, ela vem e vai, né? Sempre acontece de vir essa ideia de tipo assim, as empresas estão entregando os jogos da forma como as pessoas querem e por aí vai. O que eu vejo? Eu acho que o mercado escuta muito, no caso, as empresas escutam muito pouco o mercado. E é por isso que muitas vezes isso acontece. Isso acontece de, tipo assim, os jogos estarem saindo e parece que a gente está só revendo o mesmo jogo saindo várias e várias vezes. Por quê? Porque as pessoas... Oi? Avatar saindo aí. É tipo assim, parece que as empresas elas escutam muito pouco o que o público tem a dizer. Sendo que é o público que compra, é o público que quer, é o público que escolhe. É isso que eu ia falar. Acho que você na verdade, usou uma palavra errada aí. Tipo assim, o mercado seria o que os acionistas, as pessoas que querem produzir o jogo estão falando, e o público é outra coisa. Então, tipo assim, a empresa, ela pode seguir por dois segmentos. Tipo assim, eu vou seguir o que outros fizeram, outros públicos já fizeram, ou eu vou seguir o que o público tá pedindo, sabe? Porque parece-se que é a mesma coisa. Você olha assim, se a empresa fez e o público gostou, é o que o público quer. Mas não é exatamente a mesma coisa, sabe? Tipo assim, às vezes o público foi convencido que ele queria isso, não é exatamente o que ele queria. Existem essas diferenças do tipo assim, o que o público quer e o que o público não sabia que queria, entendeu? Existe uma diferença nisso, e a empresa sempre tá tentando descobrir esse meio, né? Tipo, que vai entregar bem pra todo mundo. Não foi o pessoal do Resident Evil que fez a votação pra ver qual jogo os fãs queriam ver de próximo remake? Bem raro uma parada dessa, isso é super raro de fazer. Eu nunca vi, acho que eu nunca vi uma empresa grande fazendo uma parada dessa. Então... dando essa opção ao público escolher, tipo, que jogo que você quer de próximo. Assim, não é que exatamente tá escolhendo, ela tá tentando ver qual é o termômetro, né? Tipo assim, isso, o que as pessoas estão querendo, então. tipo assim, mas aí, isso daí é totalmente diferente do que
É isso daí, é tudo diferente do que você olhar pro que, tipo assim, o mercado tá falando, aí você olhar pro que o povo que compra tá falando. Tipo assim, se você tem aí acionistas, tudo que tem uma ideia, mas eles também não sabem exatamente o que o povo quer. Na verdade, assim, cara, não é que não sabe, mano, eu não consigo entender. O pessoal tem relatório de tudo quanto é coisa. E como que eles acham que o pessoal quer outra coisa, mano? Mano, esse é para realmente. Então, se a gente soubesse isso, né, mudaria como a gente enxerga as coisas. Por que eles não fazem coisa que a gente imagina que seria o óbvio a fazer? Só que eu também tenho uma crítica ao público nessa situação. O público, ele avalia hoje em dia games como tudo igual, tudo não sei o quê, sempre comparando ao passado, sempre comparando situações do que foi, quando na verdade hoje em dia a gente tá vendo uma época completamente diferente do que a gente já viveu, sei lá, há 10 anos atrás. Sim, eu acho que cada jogo que sai, melhor. Eu nem sei se a gente mencionou isso no podcast, mas na época do Play 2, as pessoas pegavam o final do Play 2 com todos os jogos e falavam, nossa, olha quanto jogo diferente. E hoje em dia, tem quase metade da biblioteca do Play 2 lançado a cada 6 meses, sabe? Tipo assim, de tanto jogo que tem. E aí todo mundo só olha os AAA, mas os AAA eles replicam coisas de menores, que as menores fizeram. Às vezes um indie explora uma parada pra AAA ir lá e chegar e fazer uma coisa maior, mais envolvida. Então, tipo assim, se você tá esperando que todo AAA que gasta rios de dinheiro pra fazer um jogo vai investir numa maluquice, é raro. Você tá esperando novidade no lugar errado, entendeu? Tipo assim, é muito difícil uma empresa pensar em ir pelo não óbvio. Porque qual que é o sentido disso? O mercado tá fluindo por um caminho. O mercado tá indo por um caminho. Por que uma empresa vai por outro? Por quê? Quão valioso porque, tipo assim, o que faz isso acontecer, normalmente é um visionário dentro da empresa que quer fazer uma parada diferente. Kojima. Ou, por exemplo, o Kojima. Ou, por exemplo, mano, aquela empresa tá percebendo um novo caminho dentro do mercado que os AAAs ainda não estão explorando. Sim. Só que aí começa a explorar e vai sem parar. Por exemplo, quando o Souls-like começou a fazer muito sucesso, teve as primeiras empresas grandes que entenderam o sucesso que o Souls-like estava fazendo e já começaram a produzir suas IP virada mais parecida com o Souls-like. Isso. E aí, tipo assim, nos primeiros anos, os primeiros Souls-likes que iam saindo, que ainda não eram tão próximos do Dark Souls, eles ainda tinham as suas diferenças, e eles começaram a dominar o mercado. Por quê? Porque eles viram que tava indo por ali. Aí agora toda empresa quer tentar jogar um pouquinho de Souls-like no seu jogo. E as pessoas vêm e falam assim, nossa, quanto Souls-like, nossa, eu não gosto de Souls-like. Aí você fala assim, então, mas isso vem porque as pessoas porque o mercado tava entendendo que as pessoas queriam muito isso. É só por isso. Eles precisam apostar em coisas que é meio óbvio, porque, cara, como que você dispõe essa quantidade surreal de dinheiro que nenhuma empresa dispõe pra fazer um jogo? 4, 3 anos pra fazer um jogo. Pra, tipo assim, esse é um arrisco. Eu vou arriscar esse jogo aqui e ver se ele funciona. Vou falar um caso assim, que tipo, cara, investir numa parada que pode ser boa, cara, é um risco enorme. Tipo assim, pode realmente ser boa ou pode se tornar totalmente fiasco. Um caso muito famoso aí que, cara, a gente gosta muito, só que assim, foi um chute, eu acho que os caras deviam estar com medo, ou não, né? Às vezes o cara era totalmente confiante e deu certo. God of War. Você tinha lá 1, 2, 3 Ascensions, não sei o que lá, que eu não tinha, eu lembro disso. Aí, mano, fizeram para um jogo totalmente diferente, jogabilidade totalmente diferente, história, uma pegada muito mais pesada e tal. Mano, você tinha certeza, o cara investiu muito naquele jogo. Você acha que o cara tinha certeza investiu, que ele ia dar Sony, certo? Santa Mônica, todo mundo ali falou assim, ó, porque é isso, tem tudo uma apresentação de projeto. Os caras apresentam e falam assim, ó, God of War novo vai ser desse jeito. E aí você tem que olhar aquilo e falar assim, ó, a gente vai conseguir passar essa ideia, as pessoas vão entender essa ideia, o mercado vai, as pessoas vão gostar, o mercado vai gostar, vai funcionar. Confia que essa ideia dá bom. É tudo isso que tem que acontecer pra dar. Então, tipo assim, é um pensamento muito longo, muito longe. E aí a gente, como consumidor, pode olhar e falar assim, não gostei. Não sei o que. Mas não sei o que lá. Que é natural, não tô falando que isso é errado. Ok, a gente tem que fazer essa avaliação. Mas o mercado tá tentando buscar uma coisa nova. E indo em situações que o mercado já mostrou que dava certo. Que era câmera em terceira pessoa ali, over the shoulder. Um jogo mais cadenciado, pesado, não sei. Exatamente, mais pesado. Então, você acha que tudo isso não veio de aprendizados anteriores? Coisa que o The Last of Us fez, coisa que os jogos já fizeram, eles foram lá e tentou uma coisa parecida? Lógico.
Agora, um que eu vi, eu não sei muito, talvez eu vou falar besteira aqui, mas talvez vocês me corrijam aí. Mas um que eu vi muito tá repetido. Cara, eu vou entrar aqui no Ubisoft is the Game. Mas assim, Assassin's Creed. Mano, Assassin's Creed, o começo era uma pegada. Depois eu não joguei muito, mas eu imagino que virou outra coisa. Agora parece que eles estão querendo voltar pro primeiro, mas mesmo assim, ainda eles estão, tipo, reutilizando a mesma fórmula. Sim. Enquanto, voltando aqui no exemplo, o God of War foi pra um caminho totalmente diferente. Imagina, o pessoal aqui do Assassin's Creed fala, ó, não, paramos aqui, o próximo vai ser uma coisa, outra parada. Aí, beleza, a gente confia que isso vai dar certo, mas às vezes poderia dar certo se fosse uma nova IP. Mas se colocar isso em cima do Assassin's Creed, será que vai dar certo? Será que o público vai gostar? E outra, essa balança do tipo, eu largo uma IP que tá fazendo sucesso, porque ela pode fazer menos sucesso, mas faz sucesso, reconhecido, é famoso, o nome por si só vende, ou eu faço uma coisa do zero. Existe também essa complicação de pensar o que vale fazer do zero, o que vale continuar investindo naquela ideia, igual o God of War. Seria a mesma coisa pegar a mesma coisa que o God of War fez, só que um jogo de viking, um novo personagem com uma nova história. Essa seria a mesma coisa? Como que a gente olharia isso hoje, sabe? Talvez esse seja só mais um jogo. Ah, muito bom, talvez um jogo muito bom, mas só mais um jogo. Aí como é God of War? Não, é o novo God of War super modificado, super novo, nova... Tá vendo? É muito diferente. A gente nem sabe o que a gente quer. Se os caras chegassem com a mesma ideia com outro jogo... Se eles mostrassem pra mim essa ideia no novo God of War de 2018, eu falava, não, uma ideia ruim. Só que uma ideia é uma coisa, mas a execução é outra. Sabe? É completamente diferente isso. As pessoas elas confundem também, isso acontece bastante. As suas bolhas e o seu gosto pelo jogo do que tá acontecendo de verdade com o mercado. Por exemplo, o Dani puxou o Ubisoft The Game e tipo assim, por que o Ubisoft The Game funciona? E ainda tem funcionado. Sim. Porque vende, cara. Porque os caras vão lá, faz o jogo exatamente com o mesmo molde, os caras fazem 5 IP diferentes com o mesmo estilo e vende. Na hora que vai pra dentro do mercado, como as IPs já tem nome, já tem força, elas vendem. O COD, por exemplo, por mais que todos os problemas que acontecem e sim, tá caindo em venda, cara, cair em venda ainda é muita venda, gente. Ainda é o que gera dinheiro pra empresa. Então, os FIFA. Mas ninguém joga, cara. Todo ano sai FIFA novo e toda hora os caras compram FIFA novo. Quem reclama é que não joga. Sempre. A gente olhando assim, nossa, é igual, mas os caras tá nem aí. Tá nem aí. Mano, e joga demais. E tipo assim, tem muito player e muita gente joga. Então o mercado, o mercado não é o teu gosto de jogo. Não é o que você tá esperando. É o que como eu posso dizer assim, uma entidade que é essa junção de todos os jogadores tá pedindo. E normalmente o que eles estão pedindo, o mercado sabe o que eles estão pedindo. Só que o problema é que o mercado normalmente vai pelo fácil, pelo óbvio. E é aí que muitas vezes um jogo ou outro erra. Erra na ideia de tipo assim, é isso aqui que a galera quer. Só que aí ele simplifica demais uma ideia e aí acaba saindo um jogo genérico que ninguém quer jogar. Exato. Sim, falou tudo isso aí mesmo. Uma coisa que me incomoda muito, você falou, né, das pessoas querendo... me incomoda quando os influenciadores de videogame, youtubers, essas coisas, ou pessoas que são mais famosinhas da opinião, falando, eu não aguento mais jogo de mundo aberto de 60 horas, não sei o quê. É lógico, você ganha o jogo. Você não compra. Se bota no papel da pessoa que pode comprar um jogo a cada 6 meses, a cada 3 meses. Nossa. Se pra ela quer um jogo de 15 horas, 10 horas, 5 horas. Mano, essa pessoa joga um jogo por cada 3 meses, 6 meses. Ela quer um jogo de 100 horas. Ela quer um jogo com side quest que você acha que é fraca. Por quê? Porque ela às vezes não quer pensar. Ela quer chegar do trabalho e jogar uma side quest simples, só pegar lá coletável. Ela não... Mano, tipo assim, aí você sempre... Eu me incomodo disso porque eles botam a visão deles. Eu quero um jogo maior, eu quero um jogo menor, mas isso aqui... Mas a maioria das pessoas que compram, porque essas pessoas, a maioria ganham, né? Os youtubers ganham os jogos. Quem compra, quer um jogo que custo-benefício. Que eu pague R$350, aí tem nesse valor os jogos hoje, que vai me dar 100 horas de diversão. Sabe? Essa conta que eles fazem... Você pega...
Você pega aí, por exemplo, você tem uma parada que você gastou uma grana, você gastou um trabalho, definiu o quê? Uma nova IP ou uma continuação de um jogo. Você acha que é mais fácil você continuar, mais fácil e mais barato, você continuar nesse mundo, você já tem 30 horas de jogo aqui, você colocar mais 30 horas nesse mundo que você já tem tudo feito, ou você pegar essas 30 horas que você ia dedicar pra criar nesse jogo, criar uma nova IP de novo, criar um novo jogo, criar todos os modelos de novo. Mano, isso daí é o que, além de ser bom pra gente, que tipo, se gosta do jogo, legal, vai ter mais conteúdo, mais horas disso, pra jogar. E, tipo, vai fazer, tipo, valer o preço. Porque, tipo, os caras, às vezes, o preço hoje de um jogo de 100 horas vai ser R$300, pra R$400. Só que, às vezes, o pessoal vai vender um jogo de 20 horas por R$300. É o mesmo preço, exatamente. Então, pra gente, é melhor o jogo ter mais coisa. É lógico. Tipo, é claro que tem que ter também. É claro que tem que ter bons jogos lineares, bons jogos que tem menos tempo de... Tanto que tem um monte de jogo aí que o povo ama. Pô, que tem que é o curto, Journey, por exemplo, aí. Pô, tem o quê? 2 horas? 3 horas de aí, jogo? Então, tipo assim, é lógico que eventualmente sai esse tipo de jogo, porque tem mercado também. Também tem mercado pra um jogo mais curto, pra um jogo mais contemplativo, pra um jogo, sabe, não precisa ser um Elden Ring da vida. Isso aí acontece, é óbvio. Mas é óbvio também que precisa existir esses jogos gigantes, por causa disso que o Luiz falou. As pessoas não têm acesso a muitos jogos. Um youtuber, lógico que o cara vai ter acesso a tudo que vai sair. O cara compra tudo, o cara ganha todos os jogos, ele joga tudo que sai. Então, pra ele, um jogo, às vezes, ele teve que ficar jogando um jogo atrás do outro, que tem 100 horas, lógico que o cara não vai gostar. Enquanto a gente, que às vezes não tem acesso a tantos jogos assim, pô, é legal comprar um jogo, você sabe que você vai ter várias e várias horas dentro daquele mesmo jogo, pra você não ter que ficar pensando em comprar outra coisa. Não, e é um valor absurdo. É caro, sabe? Ele tá ficando cada vez mais caro. Olha que engraçado, né? Tipo assim, a gente tem a definição clara, jogo mundo aberto e jogo linear. Aí, beleza. Você pega aí um jogo linear, que você tá gostando muito, aí, beleza, nossa, tipo, 20 horas, é pouquinho. Às vezes você gostaria de ter um pouco mais de horas. Uncharted 4. O que o pessoal não reclamou que achou que ele tava grande? Mano, um jogo de 25 horas... E os caras colocaram, sei lá, 3 horas que poderia ser cortada. Vamos falar assim, mano, eu gostei. Tipo, é um jogo linear, vai acabar rápido, então me dá um pouquinho mais. Aí o pessoal vai lá, dá um pouquinho mais, o pessoal reclama. Então, tipo, o pessoal quer jogo de 10 horas agora? Todos os jogos curtinhos. Todo jogo de 10, 5 horas. Cobrando R$350. Eu senti isso que você falou no The Last of Us 2. Eu achava que a história já tinha meio que se concluído até uma parte do jogo ali. Sim. E ele abre uma parte final ainda, fazer uma parte final ali. Não, mas aí no caso do Uncharted, tipo assim, eu acho que o pessoal reclamou mais de coisas meio desnecessárias quando é muita história. Tipo, agora, tipo, alongar a batalha e tal. Agora, é tipo o filler, tipo assim, o filler dentro do episódio e o filler que é um episódio inteiro. Tipo assim, o episódio inteiro você pode pular, o dentro do episódio você vai ter que ficar vendo sem saber que é um filler porque tá me dando uma coisa boa, né? Agora assim, eu entendo o que você tá falando do Last of Us, porque assim, pra mim o jogo podia ter acabado antes. Então, mas eles quiseram colocar uma coisa meio... Isso deixa o jogo ruim. Tipo assim, isso que eu tô falando não é ruim. É só uma sensação que eu tive que o jogo ficou grande demais. E não é um jogo compridão, gigante. Assim que eu acabei ele, já joguei de novo, logo em seguida. Tipo, não é grande, não. Mas tipo, foi a sensação que o jogo tinha passado. Ele não gostou do jogo, imagina se ele tivesse gostado. Foi platinar, né, pô? Foi platinar. Mas essa sensação... Essa sensação é muito curiosa de tamanho dos jogos, porque também é reclamação do povo em relação que hoje em dia todos os jogos são de mundo aberto, não sei o que, blá, 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 blá. Cara, desculpa, velho. As pessoas, elas estão com essa ideia porque é isso que se espera de jogos grandes. Quando você tá me falando... Porque, é o que eu veria. Se você vai fazer um jogo muito linear, então vai ter que ser uma experiência absurda. Tipo assim, se você fizer uma luta com um cara num ambiente fechado, eu quero que quebre tudo, destrua, o chão quebre, as paredes quebrem, tudo. Porque... O God of War Ragnarok. Imagina isso. Exatamente. Mas imagina que o God of War quebra tudo sempre. Tipo, tudo que você luta, com o mínimo quebra chão, quebra pedra, e tudo fica quebrado. Por quê? Já que você tá fechando o escopo do jogo, me dê mais qualidade. O jogo mundo aberto permite que seja um pouco menos qualidade, só que eu tenho a liberdade de ir quando eu quero, ir onde eu quero, eu posso começar a quest na hora que eu quero, não fazer a quest principal, ficar fazendo side quest. Então, tipo assim, existe esses públicos, esses dois caminhos pra seguir dentro de um jogo, e
Eu acho que hoje em dia o pessoal prefere fazer o mundo aberto justamente porque tá mais entendível. Você entende o que você tem que fazer. Ah, vai lá colher 5 maçãs. Por mais tosco que isso seja, uma quest tosca, horrível, que todo jogo de mundo aberto acaba tendo, ele vai preenchendo world building, ele vai preenchendo como as coisas funcionam, você descobrir mapa. Porque todo mundo acha que todas as histórias tem que ser de uma vez, né? Tipo, o jogo não pode fazer que nem uma história faz. Tipo, ó, pega umas maçãs e volta. O que serve isso? É pra você conhecer o mapa. Ó, você sabe que ali tem um pomar ali. Aí quando depois você pode se navegar pelo mundo sem ficar usando o mapa. Você pode falar assim, eu sei que ele tem um pomar, eu sei que ele tem não sei o quê. Tipo, isso também é um jeito de contar a história. Só que muita gente prefere que, não, só tem toda essa sidequest tem que ser foda pra caralho. Pô, não é assim, entendeu? Não, cara, eu tava jogando... É claro que assim, não precisa ser foda pra caralho, mas eu entendo esse problema com relação, tipo, a sidequest fraca, porque, que nem é o que você tá falando, é um world building, então ele podia usar essas sides quests para melhorar o meu conhecimento sobre aquele mundo em si. E às vezes uma side quest muito bosta, muito básica, que nem tipo, vai ali e coleta 5 maçãs, não faz eu aprender mais sobre o mundo. Onde ele podia só, tipo assim, criar alguns detalhes a mais nessa side quest, mesmo que não é grande, ela não precisa ser grandiosa. Mas, por exemplo, eu tava até vendo, engraçado, você tá falando disso, que você tá jogando Final Fantasy, e eu tava vendo que ele tá tendo um hatezinho em cima das sidequests. E aí eu vi uma delas. Literalmente o cara vira e fala assim, tem esses malucos aqui, eles estão com fome. E aí você tem que ir na venda, comprar um negócio e trazer. E aí acabou a sidequest. Tipo assim, cara, é óbvio que, tipo assim... Tudo bem. Não precisava ser algo majestoso. Você tá ajudando. Você foi lá, ajudou pessoas que estavam com fome. Mas, por exemplo, o fato de eu ter ajudado essas pessoas que estão com fome, ela podia ter me contado uma história, por exemplo. Tipo assim, por 10 segundinhos, 20 segundinhos, ela vira e fala assim, obrigado. Nossa, é porque a gente veio de tal lugar que tá sendo atacado por tal pessoa. E aí, por causa desse ataque em tal lugar por tal pessoa, acabou criando essa necessidade da gente fugir do lugar. Pronto, você já enriqueceu um pouco a história e pelo que eu vi, isso não tá acontecendo. Tem gente que não gosta disso que você falou. Tem gente que vai preferir falar assim, essa missão é tosca mesmo, já manda, só deixa eu entregar e tchau. Entendeu? Mas pra que a pessoa tá fazendo a missão, então? Mas porque tem gente que quer completar as missões do mapa. Só completar. Não quer saber de história, só quer completar. Então, mas aí a pessoa não tá curtindo a experiência do jogo. É isso que eu tô falando. É que eu não tô dizendo que é certo ou errado. Tô dizendo que existe público pra tudo. No Final Fantasy eu tenho um porém... É óbvio que existe público pra tudo, mas e também pra mim é óbvio que se o negócio for um pouquinho mais elaborado, ele vai ser melhor, pô. É que aí a gente começa a entrar numa questão assim, não sei exatamente quem, mas vou falar aqui o roteirista. O roteirista, ele teria que ser um cara, tipo, muito bom, só que o jogo ele fica mais caro. Não, mas eles tem orçamento também. Tem orçamento também. Não, então, só que aí eu ia falar, às vezes eles estão usando o custo disso daí pra outra coisa. Exato. Tipo assim, vou aumentar o mundo e caiu o dinheiro pro roteirista. Aí o jogo vai ficar desse mas jeito. Aí você não precisa assim, encher o jogo de side quest, entendeu? Tipo assim, se você não vai fazer... tipo assim, a gente tá falando das side quests agora. Tipo assim, se você vai fazer uma side quest só por fazer, só pra ter uma side quest ali e o jogo não parecer vazio, pra mim fica pior você socar um monte de side quest à toa só pra ter, do que ter menos side quest só que um pouquinho mais elaborado. Não, é lógico. E tipo, não é elaborado a ponto de, nossa, eu preciso fazer a side quest aqui e sair transformado por essa... Não, eu só tô falando assim, ela pode ter mais interação com aquele mundo que eu tô vivendo. Agora, só ficar fazendo uma coisinha ou outra bosta é chato. O jogo que mais fez isso que você falou, o jogo mais fez isso que você falou é The Witcher. Tanto que ele modificou esse lance da side quest, porque antes ninguém fazia isso. Ele foi o primeiro a fazer toda a side quest, praticamente todas elas são importantes no jogo. Então, assim, importantes nesse sentido que você tá dizendo, sabe? Tipo, não precisa nem ser importante pra história do jogo, mas tipo assim, que não seja uma coisa jogada. Exato. E aí, como The Witcher fez isso, eu vou dizer, eu acho que até hoje ele é um dos únicos que fazem isso desse jeito. Dá pra dizer que ele ainda é um dos poucos... Normalmente jogo linear que tem sidequest, normalmente as sidequests são mais inteligentes, porque são menos sidequests. É isso que eu ia falar. O pessoal que tá jogando Final Fantasy XVI, tá esperando várias sidequests, cara... Sidequest não é a parada dos Final Fantasy, até porque o 7 que é linear tem sidequests horríveis. Tipo assim, a parada. Porque Final Fantasy nunca teve sidequest. Aí quando começou a ter, foda-se qualquer coisa. Porque eles estão seguindo uma ideia de mercado.
Tô seguindo Mas uma você vai ideia de esperar mercado. isso? Mas é isso que você espera da empresa? Tipo assim, eles estão fazendo, mas antes não tinha, então foda-se. Então, Pode no ser de Final qualquer Fantasy jeito. sim. Tipo, Final Fantasy sim. Porque é isso que eu falo, é a proposta que o jogo tem de entregar. Eu não espero Mas eu você não tá espero pedindo side muito quest. pouco da empresa, entendeu? No meu ponto de vista, só porque antes não tinha. Não é E agora isso, eles têm só porque é modinha do mercado. Não é antes Mano, que não tinha, agora tem. É mais sobre assim, eu não espero isso do Final Fantasy. Não é que eu não espero isso da empresa. Tipo, se fosse um outro jogo que não fosse Final Fantasy, eu esperaria... mas side quantos quest. jogos já fazem que tem isso no Final Fantasy? De side quest? Eu só vou falar de dois que eu lembro, que é o 7 e esse. 2. Então, e aí, sei lá, já tem 4, 5 jogos e aí fica nesse argumento de tipo, não é coisa do Final Fantasy. Ainda não é uma mas e aí, coisa. os caras pôs, todo jogo tem, e todo jogo eu vou aceitar porque não é a parada Não, é do porque Final eu nem Fantasy. ligo, eu não ligo nem pra Se fazer a side transformou na quest. parada do Final não, Fantasy, mas agora assim, tem. eu sei que tá lá, mas é não uma parada que eu acho que foda-se, se for bom vai ser ruim. Ó, eu nem espero que seja boa, nem espero que seja ruim. Eu não tô nem aí pra ela. É nesse nível Não, que eu tô mas aí dizendo. você acha Eu que não tô isso é um falando que não pode ser pensamento boa, seu? não. Eu queria que fosse bom. Se você falasse, você queria que fosse bom. Aí, você liga se for bom, se for ruim? Não, mas eu queria que fosse bom. Então, tipo assim... Mas, Porque, você tipo acha que assim, isso daí- pra que faz então, entendeu? Pra que a empresa Porque o se mercado tá desgasta? pedindo. Então, mas o mercado não tá pedindo side quest bosta. Não, as pessoas pedem que... Pô, o mundo é muito vazio, eu queria side quest. Aí a pessoa Então, assim, ó... mas ninguém tá se esperando você que a side quest vai ser básica. Isso é interessante. Então, pra você, se você pudesse escolher um mundo com side quests fracas ou sem side quest, você escolheria 100. Cara, pra ser um monte de missãozinha chata que eu vou fazer e ficar puto É que não do que eu são tô todas fazendo, assim. eu prefiro que não tenha. Não são todas assim, mas tem isso que você falou. Fato. Entendeu? Tipo assim, não, tira essas então, deixa as legal. Tipo assim, os caras sabem, quando os caras Não, tá mas fazendo, aí- é óbvio que eu sei quando a sidequest é ruim ou não. Sim, O lógico. cara vira e põe pra você que você tem que entrar na loja, comprar um pão e voltar, ele sabe que essa quest é chata. Tipo assim, Sabe o que me ela incomoda não- mais? É muito engraçado isso, porque isso não me incomoda em nada, mas sabe o que me incomoda mais? Vamos supor, você falou isso, né? De pegar, trazer comida e levar pros caras que estão com fome. Me incomoda muito mais eu não ver o personagem pegando o prato de comida e levando. Me incomoda muito mais isso Nossa, isso é verdade. do que o que eu vou fazer. Porque eu vou fazer, foda-se, eu tô nem aí. Mas eu queria ver eu pegar a parada e entregar, é entendeu? isso aí que é o interessante, entendeu? Isso Mas aí você nenhum já tá jogo tem isso. transformando. A maioria não então, tem. mas você já tá transformando a side quest em algo mais interessante. Eu ver acontecendo, por exemplo, você pega, olha isso, é uma side quest Não, mas simples. Rodrigo, você só que elas- vai fazer uma side quest de entregar maçã, você viu a maçã, você ficou feliz porque você entregou maçã e acabou. Não, não, Você velho. pegando a Não, maçã, velho, você queria tipo ver assim, ele. não, imagina, do jeito que Tirando o galho. tá. Essa missão que a gente tá falando em específico, onde você entra no lugar, compra comida e volta e dá a comida pra galera que tá com fome. Tipo assim, essa quest já existe. Ela é desse jeito. Não Isso. tem nada demais. Só que se ela tivesse um temperinho, por exemplo, o que o Luiz falou, na hora que você vai, você entrega a comida, a pessoa pega a comida e chora, tipo, ela se emociona porque você Não, deu mas a não é comida isso que pra eu tô ela. falando. Tipo, Eu tô falando de animação. eu sei- É. Tudo bem, mas eu tô Mas eu entendi, junto na é. animação, isso que eu tô falando. Aham. Tipo, ele pega e aí ele dá o prato de comida lá pra pessoa e a pessoa chora porque ela tá tendo comida. Tipo assim, aí você transformou algo que era básico e à toa em algo um pouco mais interessante, entendeu? Eu É entendi. óbvio que não é isso que eu quero numa side quest. Eu quero uma side quest que, por exemplo, me conta. Normalmente, side quest ela existe pra você explorar partes do mapa que você já nem iria. Então, ela te joga pra um lugar do mapa onde você não seria normal você ir naquele lugar. Então, me conta um pouco daquele lugar, me conta um pouquinho, faz eu sentir interesse e querer ver esse lugar. Sim. Porque eu só ir pra matar 3 bichos e voltar, pra mim não tem graça, cara. É que eu sou o cara que gosta do Ubisoft The Game. Eu adoro fazer isso que você falou. Eu adoro ir lá só matar 3 bichos e voltar. Eu sou esse cara. Os jogos da Ubisoft são feitos pra mim. Por mais que eu mas, tenha ó, muitas ô, críticas Rodrigo. aos jogos da Ubisoft, eu gosto muito disso. Eu sou esse público, sabe? Eu sou o Rodrigo, público então, das por exemplo, senhoras pra de você- Porque o público existe, por isso que eles fazem. Exatamente. Rodrigo, pra você então, imagina que a gente tem lá um lugar do mapa que, tipo, ele não vai ser explorado em nenhum momento, mas aí chega um cara e fala, ó, a gente precisa liberar a cidade ali, porque só tem monstro agora. Você mata todos os monstros, volta o pessoal da cidade. Aí você vai lá, o Ghost of Tsushima faz isso desse jeito, tipo, você vai lá, libera a área, a hora que você libera a área, você vê a cidade voltando as pessoas. Acabou, é isso. Só que voltou as pessoas lá. Isso Ela já te foi faria bem mais gostar interessante mais? do que uma quest onde você tem que entrar no salão, comprar um pão e voltar. O não The é? Witcher tem isso, o Daniel, só que ele nem te fala. Você tá andando no mapa e você encontra uma vila com bicho. Você tá andando no mapa e encontra uma vila com bicho. Aí você vai matar bicho porque você mata bicho, pronto. Aí você vai lá, mata os bichos e pronto, as pessoas voltam naquela cidade e viram uma cidade.
E não é uma Não, side mas aí, quest. tipo, ele não mostra. Ele não mostra as pessoas voltando, não mostra. pelo menos, né? Mostra. Tanto que o Ghost legal. fez disso do The Witcher, né? O The Witcher acho que foi o primeiro que fazia essa ideia. Não sei. A gente pode falar primeiro porque é o que eu lembro, mas tipo, às vezes pode ter Sim, outro que sim. fez. Mas, tipo assim, em teoria é isso. Mas isso que o Rodrigo tá falando é importante, que entra nesse lance da inovação. O que as pessoas, às vezes, acabam esperando de inovação é diferente do que outras pessoas esperam de inovação. Pra mim, inovar é mais no sentido, eu gostaria mais no sentido de animações, que é a parte mais difícil que tem. Que nem, no próprio Final Fantasy tem uma coisa que é muito engraçado como o cérebro acostuma com coisas que eu sei que são difíceis pra produção de um jogo. Por exemplo, o personagem vai abrir uma porta. Normalmente, não mostra-se abrindo a porta. Por quê? Porque ele tem que animar o boneco pegando na maçaneta e abrindo. Porra, isso é toda uma parada só pra abrir porta. Normalmente você só passa e empurra ela. Não, numa cutscene, eu digo, até numa cutscene. Às vezes não se mostra abrir porta, porque ele tem que animar esse processo e você corta isso, não tem porquê. E no Final Fantasy, olha isso, eu tava esperando que ele fosse abrir a porta, eu cortasse. Só que lá já mostrou ele pegando na maçaneta, que é aberta, assim, ele deu a volta com a mão e abriu. E eu falei assim, uou! Tipo assim, eu não tava esperando ele abrir a porta. Olha, eu tô falando uma coisa super simples, super tosca. Tipo, isso não faz o jogo ser melhor ou pior. Mas eu tô dizendo assim, isso é uma coisa que eu falo assim, pô, eu queria ver mais animações elaboradas. Eu acho que é isso que você tá falando é o que falta na maioria dos jogos AAAs e que a galera sempre reclama que muito jogo indie faz que jogo AAA não faz, que é esse esmero com as coisas. Tipo assim, tipo assim, que coisa básica abrir a porta, cara, é isso que falta. Falta esses detalhes de, tipo assim, mostrar que a equipe tava focada em deixar a tua experiência cada vez mais e mais interessante dentro daquele mundo e não só ficar criando jogos atrás de jogos. Exato. Acho que isso deixa bem claro, talvez uma forma que as pessoas não observam tanto o que é inovar. Inovar não é só trazer mais sidequests, mais mundo aberto ou mais história. Isso também é legal, faz parte da inovação. Mas você melhorar o que já existe, o que já tá consagrado, é uma parada. Uma coisa que não existe é em combate de mundo aberto, destruir ambiente. Isso não existe, basicamente. Você, por exemplo, só quando a luta é feita pra ser grandiosa. Mas quando não é uma luta tipo de Minion mesmo, contra... Você não vai destruir as coisas. Você não quebra o chão. Ó, às vezes tem um ataque que dá um soco no chão e quebra o chão. Ele não quebra o chão de verdade, é só um efeito pra aquilo. É marcado isso daí, o chão eu quebrado, acho... mas não quebrou de verdade. Exato, eu queria que Isso quebrasse daí, eu mais o acho chão, que... entendeu? Essa questão aí, eu acho que ela vai acabar acontecendo mais quando, tipo assim, eu não tenho exatamente certeza, mas assim, muitas empresas devem usar, às vezes, as mesmas ferramentas para desenvolver jogo. Sim. Tipo assim, tem assim, a Unreal, tem o Unity e tudo mais e tal, mas a maioria, até muito, inclusive indie, provavelmente usa as mesmas ferramentas aí que a maioria. E aí, cara, enquanto um jogo não tiver o trabalho de, no que ele tem ali, fazer isso acontecer e ficar famoso, para a empresa da desenvolvedora do programa de jogo fazer isso ser algo nativo do programa de jogo, Sim. aí eu acho que Você tá falando de até estrutura, alguém fazer, né? Você tá falando mais de estrutura. isso, tipo... até alguém decidir, eu vou ter esse custo pra mim. Aí beleza, ele foi lá, fez. Aí esse jogo ficou top no mercado, beleza. Aí eu acho que não são as outras empresas que vão fazer isso. Eu acho que quem vai fazer isso vai ser a empresa que faz o programa de jogo, Sim. fazer isso virar normal no programa de jogo, aí todo mundo vai fazer isso. Porque vem nativo do programa. Eles não vão ter custo pra fazer isso. Exato. Só que, tipo, eu acho que precisa de algumas empresas grandes começarem, grande não, até, tipo, sei lá, começar a colocar isso normal nos jogos pra virar padrão. Só que, tipo, vem de outro lugar, eu acho. Não vem muito, assim, começa nas empresas que faz jogo, mas depois eu acho que vai vir nativamente. Eu quero dar um exemplo de um jogo AAA que ele pensa muito na experiência da pessoa que tá jogando. O jogo, pra quem não jogou, eu vou explicar mais ou menos o que eu quero dizer pra ficar fácil de entender, mas é o Red Dead 2. Simplesmente assim, eu quero que você pegue um jogo que faz isso que o Red Dead faz. O Red Dead, ele literalmente, ele é como se fosse um mundo real criado pro jogo e você só tá incluído naquele mundo. E você faz parte daquele ecossistema que funciona mesmo sem você. Por exemplo, eu dei esse exemplo muitas vezes no outro podcast e eu percebi que nenhuma vez nesse. Então eu vou puxar a mesma coisa. Basicamente assim, no Red Dead, conversas acontecem sem o Arthur precisar estar perto. Então, tem dois
NPCs é óbvio que ele precisa estar perto pra iniciar a conversa, né? Você precisa estar num raio lá Lógico. de distância, obviamente, pros dois personagens começarem a se interagir, que eles não vão ficar interagindo sem Até você porque estar os perto. NPC não existem se não existe, né? Se você não existe no lugar, não tem NPC. Se você vira de costas, o mundo some. Exato. Essa é a realidade dos jogos. E aí, basicamente, você tá lá andando, por exemplo, e você escuta uma conversa acontecendo perto de você, entre duas pessoas. Isso é muito maneiro. Você pode literalmente ignorar essa conversa e ir embora. Você pode pegar teu cavalo e matar o bicho que você quiser, o ser humano que você quiser, enfim. Ou você pode se interessar pelo aquele diálogo, que normalmente faz parte da história ou da tua equipe lá, do World teu grupo. building, né? Ele tá construindo World um mundo building, ali, cara. né? Às vezes eles estão conversando sobre a falta de dinheiro, às vezes eles estão conversando sobre a falta de comida, às vezes eles estão conversando porque vocês tiveram que mudar com pressa de algum lugar. Enfim, tá acontecendo uma conversa. Se você for próximo dessa conversa e você ouvir ela inteira, literalmente isso aqui acontece. Um personagem tá falando com o outro e a hora que a conversa acaba, o personagem vira pra você e fala: e aí, Arthur, o que você acha disso? Cara, isso, ó, eu vou te falar, o dia que isso aconteceu comigo no jogo, a primeira vez que eu vi isso acontecendo, uma conversa que eu não precisava existir na Um conversa. jogo de 2018, né? Tipo assim, uma conversa que eu não precisava fazer parte dessa conversa, eu só ouvi ela começando, a hora que ele me incluiu na conversa, que eu não fazia parte, sério, minha cabeça fez... Eu falei, meu Deus, mano, que genial isso, e os jogos não fazem isso. Por quê? Primeiro, óbvio que eu tô comparando a Rockstar, que, Isso que eu ia falar. não tem como comparar. Sim. Porque ela ganhou bilhões com um jogo só. Calma aí, mas peraí. É que a gente tá pensando talvez no tamanho desse jogo. Tipo assim, ele é muito grande e ele faz isso. Mas tem muito jogo menor muito menor, que não faz. Então, tipo assim, são tipo de... É o esmero que eu falei, cara. Se isso não tivesse no Red Dead, não ia deixar de ser um jogo incrível. Só que tendo isso, ele torna a experiência cada vez mais e mais... Pô, que gostoso que é. Eu sabia que se eu quiser entrar no meio de uma conversa do jogo, o jogo vai me incluir na conversa, cara. Isso, eu acho isso de uma grandiosidade de inteligência pra quem tá construindo a parada, que normalmente jogo não faz. Por quê? Porque jogo não tem esse esmero de, tipo assim, pensar... Mano, Death Stranding... que eu tô jogando agora, que eu nunca joguei, e eventualmente a gente vai fazer um episódio sobre. Cara, o personagem pra descansar, ele senta, alonga, estica a perna. Tipo assim, cara, olha que criativo isso. Como ele deixa uma coisa que é normal, você clicar e criar, tipo, criar acampamento, onde você vai descansar e levantar e acabou. Não, tipo assim, ele deixa interessante. Ele deixa você, se você quiser, você fica assistindo o personagem dormir, cara, se você quiser. Então, tipo assim, ele deixa isso... E é esses detalhes pra mim que faltam em muitos e muitos dos AAAs que tem dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. O que eu não espero muito é de jogos que é o primeiro jogo da empresa. Por exemplo, não é da empresa, mas por exemplo, o Ghost of Tsushima. Ele pode se dar o luxo de não ter coisas no primeiro jogo, mas no momento que ele fizer um segundo jogo, eu já falo ele assim... tem que fazer. Porque assim, é diferente de vocês falar, o cara vai inovar em tudo no primeiro jogo. Na primeira IP, o cara vai inventar tudo do zero. Vai fazer... Não, calma. Ele tem que entregar um bom jogo no primeiro, pra que você conheça e gosta. No segundo, aí sim, eu espero grandes melhorias, porque ele já fez um jogo, já tem uma base pra fazer. Então, o segundo, vamos melhorar coisas aí que no primeiro você deixou passar, entendeu? Eu acho que se você adaptar um pouco a expectativa nesse nível, eu acho que funciona melhor. Então, Red Dead 2, tá bom que é um jogo mais antigo e tal, mas é o segundo jogo de uma empresa que já tinha feito um. Então, dava pra esperar coisas melhores do que o primeiro. O primeiro, você não esperava nada disso. Mas entregou um jogo incrível. Nossa. Agora no 2, já tem que ser mais incrível que o primeiro. Não pode ser pior. Você tem que entregar coisas melhores do que o seu primeiro jogo fez, entendeu? Então eu acho que adequando pelo 1, 2 ou 3... A quantidade de coisas que aquele mundo tem aumenta. Eu acabo esperando desse jeito que você falou. Tem algumas coisas que elas acabam virando padrão no mercado, né? Tipo, isso faz lembrar quando eu joguei Crash 1 pela primeira vez. Mano, eu nunca tinha visto até aquele momento tantas animações de morte. A animação do parado, né? Que é aquela brincadeirinha, você deixa ele parado, aí ele começa a rodar sozinho, a balançar o corpo. Ele é um tipo um desenho animado, né? Ele tem um desenho animado. Sim. Aí ele, tipo, eu não sei, eu acho que ele não foi o primeiro a fazer isso, mas eu não lembro na minha infância de ter visto outro jogo mas sim, mas já deu uma disseminada já.
Sim, sim. Aí, tipo, isso daí virou padrão de mercado. Tem algumas coisas que eu acho que, tipo, às vezes o custo pra fazer ela, às vezes ainda é meio caro pra virar padrão de mercado pra todos os jogos, vamos falar assim. Porque Sim. hoje eu acho que todos os jogos fazem essa animação de parado. Mas, tipo, tem coisas que eu acho que começa a ficar barato. Aí Sim. eu tava tentando pensar aqui uma comparação, mas, por exemplo, imagina, o Rodrigo deu um exemplo aí, o Red Dead 2. Vou falar, não sei se é mais, tipo, um dos jogos mais caros já feito, mas também um dos jogos que mais rendeu aí. Só que já feito até aquela época, né? Porque hoje já deve ter um jogo muito mais caro aí. Mas assim, você pega. Eu tô tentando pensar em algum Não, e jogo o tempo de mais ou produção menos. também, né? Tipo, é 5 Sim, anos pra não, fazer então, o negócio cara, e tal. Aham. Então, tipo, é um trabalho E, absurdo. às vezes não é nem o fato dos caras falarem assim, eu vou pegar, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou tirar o dinheiro daqui e colocar ali, pra fazer isso daqui ficar melhor, mas a outra parte vai ficar desfocada. Eu acho que às vezes nem é isso. Às vezes fala, a gente tem isso aqui de dinheiro e não vamos gastar mais pra fazer aquilo ali, não. Tipo, não é que eles estão tirando dinheiro pra colocar em outra coisa. Às vezes eles falam, tipo, não vou fazer porque isso, entre aspas, não é necessário, tipo, vai vender o jogo sem eu com lógico. isso, o jogo vai ficar bom sem eu com isso. Então, tipo, não virou padrão de mercado, os caras não têm aquele esmero, não querem ter aquele custo meio desnecessário e não vai. Porque, cara, a comparação é tipo, Red Dead, caro pra caramba, muito tempo pra sair o jogo e, tipo, beleza, deu muito dinheiro. Só que aí você pega, sei lá, Assassin's Creed, que sai um jogo por ano, não sei, Saía, não né? sei se é um bom exemplo pra... O Valhalla foi o Não sei Assassin's se é Creed um que bom- mais vendeu. O Assassin's Creed Mas ele Valhalla. demorou mais pra sair de um pro outro. Eu não lembro quantos anos foi agora do Odyssey. Se foi 2, 3 anos. Acho que foi uma coisa 2, assim. foi 2, foi 2. É. Eu tava querendo achar um jogo aí que saísse um jogo por ano. Mas, Mas você não pode esperar a empresa... isso que o Rodrigo falou. Quer dizer, não. Seria legal que tivesse. Sim, Lógico, seria lindo. Mas Nossa, não é normal. mas, não. tipo, imagina eu ia acontecer isso no Valhalla. Pô, sabe? Tipo, Sim. ia aumentar como qualidade do jogo. É lógico que ia. Só que, pensa isso. O pessoal do público do Assassin's Creed, pra eles isso... O quanto isso importaria pra eles, igual você falou, em questão de valores pra empresa. O quanto, sabe? As Não, pessoas esperam nem quanto do eu Assassin's dei- Creed pra ter isso, sabe? Essas coisas. Aham, sim, É sim. que nem, tipo assim, eu dei um detalhe, né? Eu dei um Sim, detalhe sim. que me veio na mente, né? Tem vários Uma- detalhes, né? Mas, tipo assim, poderiam Não, ser o outros Uncharted detalhes. 4, poderiam ser outros o detalhes Unchar- que o faziam Uncharted sentido 4 com tem uma- Assassin's Creed. O Uncharted 4 é uma parada que eu vi isso jogando pela primeira vez, eu achei surpreendente. Tipo, eu tava ouvindo uma conversa no carrinho lá, aí eu vi uma coisa que eu queria fazer, eu queria ouvir essa Isso conversa, é legal. parei a conversa no meio e saí. Aí fui lá, fiz o negócio, peguei, voltei, entrei no carro, aí o Sully que tava do meu lado, então, aquilo que eu tava falando, aí ele continuou cara, com... Mano, a primeira vez que isso foi aconteceu, surreal. eu falei, tipo, Aham. o quê? Tipo assim, porque ele tá falando uma história que eu queria ouvir. Só que eu queria explorar. Aí, que na minha cabeça eu pensei, eu falei assim, ó, eu vou abrir mão dessa história, vou abrir mão dela, vou pular pra fora, e uma hora depois, se ele contar de novo, beleza, se ele não contar, nunca mais ouvir, beleza. Só que quando você volta, ele faz exatamente isso. O Data fala, o que você tava falando mesmo? E o cara volta. Cara, nossa, e você mano. fala assim, nossa, que é isso? O God of War também faz isso. Ó, tá vendo? Faz. A Sony começou a entender que ela... Com isso é uma coisa, me parece particularmente simples, me parece relativamente simples, pra que você não corte a história e continua contando aquele negócio. Tipo assim, sabe? Não é... Ó, tá vendo? É uma melhoria que a gente falou, que não é uma coisa absurda. Sabe, não é, meu Deus, igual eu falei, uma animação nova, coisa nova. Isso é dar uma sobrevida pro mercado, mostrar que tem mais naquele jogo do que um simples jogo de exploração, um simples Nossa, jogo de... Você falou do God, o God, ele é um puta no exemplo de como o detalhamento, ele pode construir e melhorar as paradas. Por exemplo, hoje em dia tá muito normal a gente vê fragmentos da história através de arquivos, né? Sim. Através de páginas, através de livros. Você vai descobrindo mais a história do jogo pegando esses documentos. Isso é super normal, já faz muito tempo que isso existe. Só que o God, ele não quis fazer isso. Ele quis criar uma forma de que você Você cara, soubesse. você literalmente não fica mais que 1 minuto sem ouvir uma conversa. E aí, essas conversas, todas elas estão direcionando a história para um caminho. Então ela tá melhorando a cada 5 minutos. Não é de 5 minutos. A cada 2 minutos rola um papo. E a cada papo você descobre uma coisa nova. Você entende mais um personagem, você descobre uma intriga que você não sabia que existia, um problema que você não sabia que existia. E ainda agora no Ragnarok,
no último que saiu, que você tem mais de um companion, às vezes você joga com um personagem, às vezes você joga com outro, às vezes você joga com outro personagem de outro lugar que você nem imaginava que você ia jogar, e todo momento tá acontecendo um diálogo, uma conversa pra você entender melhor sobre aquele personagem, e isso é muito genial, e pouquíssimos jogos fazem isso. Exato. O Ragnarok, cara, tem uma coisa assim, primeiro, um ponto que eu queria falar dele, que parece um jogo de party pra você jogar multiplayer com outras pessoas, porque quantos personagens não tem junto com você? Você tem o Atreus, você tem o Mimir, você tem a Freya que anda com você também, tipo, já tem um monte eu ia falar NPC, de companion. Só que aí, cara, além de, tipo, eles conseguirem deixar vários personagens com você, um trabalho, não é só um personagem, outra pessoa, mais custo, tudo mais e tal. Mano, tem missões que você pode fazer a mesma missão com 2 personagens. Sim. Então, por Então, exemplo... você fez do que você viu. diferente. Tipo assim, o que eu vi foi diferente. Eu vi com a Freya, você viu com o Atreus, a conversa muda. E eu vi gente falando que... Eu vi uma missão que alguém falou, eu acho que essa missão era pra ter sido feita com o Atreus. E quando eu fiz, eu falei assim, eu acho que essa missão era pra ter sido feita com a Freya. Sim. Tipo assim, porque o assunto fluiu tão bem com ela que eu falei, cara, acho que era daria isso. É o do pai, Eu acho que né? é a de libertar lá, a Água Viva também, tem conversa diferente. Mano, tem... Olha o Esmiro, tipo assim, muitas pessoas vão jogar o jogo uma vez, vão ver aquilo e acabou. Só que assim, é a mesma história do mundo aberto com vários sidequests importantes. Tem pessoas que vai jogando e vai ver aquilo. Exato, não vai só ver. que assim, às vezes a pessoa vai lá, joga uma vez. Aí tipo, às vezes nem precisa jogar de novo, mas, por exemplo, volta um save ali, faz uma missão, só que você pega um outro personagem. Você viu uma coisa totalmente... E isso, cara, vai fazer um jogo que você poderia jogar em 20 horas, você poderia jogar em 100 horas, mas tipo assim, por causa do sidequest, só que aí você pode jogar o jogo de novo, de outra forma, você faz o jogo ter 200 horas, você tá aproveitando até a última gota do jogo, isso é bem cara. legal. Eu acho assim, todo mundo que espera grandes inovações no videogame deveria, se você é essa cara que espera grandes inovações, deveria ir pro mundo indie, um pouco mais, pelo menos. Para que, porque eu falo assim, por que os indies, que nem o Rodrigo mencionou, que tem esmero? Porque os caras estão trabalhando com gráficos muito mais simples. Se dá um pixel art pra Santa Mônica fazer aí, você vai ver o puta pixel art. Você vai ver a inovação que você nem imaginou que você ia ter. Por quê? É uma engine mais simples, mais fácil de trabalhar, com menos maluquice e tal. E eles vão fazer uma coisa mais elaborada. Que nem recentemente jogou o demo do Sea of Stars, que é pixel art, é um indie que vai sair em agosto, se eu não me engano. E, cara, é muito bonitinho. Tipo assim, é muito bem trabalhado. Eles não só fizeram pixel art simples, tosco, toma aí, porque é um pixel art. Não, eles elaboraram pixel art. Tem como você nadar, tem como você pular, tem como você... A luta de turno é diferente, você aperta botão na luta de turno. Então, tipo assim, tá vendo? É um jogo indie, simples, que tá trazendo coisas novas, que um dia pode ser que chegue nos AAA. E existe um mar de jogo indie, então também eles têm que tem inovar muito mais, e ser criativo, porque, tipo assim, eles estão numa batalha ali pra tentar chamar tua atenção. Então eles têm que ficar criando mecânica de jogo que ninguém nunca usou, história que ninguém nunca usou. Por quê? Porque eles estão tentando chamar a tua atenção. Exato. Numa batalha, irmão, tem 1 milhão de jogo indie aí. Então é óbvio que foi o que o Luiz falou. Você quer mais inovações que os AAAs não vão ter tanta coragem de fazer, joga mais jogos indies, porque vão vir várias e várias inovações que podem se tornar relevantes a ponto dos AAAs começarem a usar. Exato. O pessoal tava criticando aí o Final Fantasy XVI porque, mudou coisas que não é Final Fantasy. Primeiro que, sei lá, cada um imagina o que a série tem que ser e tal. Só que esse é o problema. Como que uma franquia consagrada vai inovar, sendo que pessoas esperam muito, coisas da muito. franquia? Inovar tem que inovar, né? Isso é óbvio. Mas, tipo assim, como que ela vai inovar muito? Como ela vai mudar muito de um jogo pro outro? É muito perigoso isso. Então, as pessoas vão falar, não é mais Final Fantasy, né? Caralho, mas aí então, tipo assim, ele tem que fazer o mesmo jogo de 10 anos atrás. Com as mesmas coisas, tipo assim, até porque o Final Fantasy tem uma facilidade que outros nesse tipo não tem. É numerado, e cada número do Final Fantasy é um jogo completamente novo. Então, pra mim, no mesmo jeito que um Final Fantasy XIII podia ser pixel art de turno, o Final Fantasy XIV podia ser um jogo 3D, épico pra caralho. Por quê? Porque cada Final Fantasy é um mundo completamente novo. Ele não precisa ser igual. Que é uma empresa que, tipo, eu acho que ela possa totalmente inovar. Eu não sei se isso é inovação, né? Mas é num estilo totalmente fora do mercado, vamos falar assim. Anapurna. Cara, a Anapurna, cara, ela pega. Então, ela pega jogos totalmente diferentes, mas, tipo assim, você acha que
Bom, vamos lá. Ela tá investindo uma grana num jogo que é uma ideia. É uma ideia, às vezes vai sair, tipo, fora do mercado. Só que, cara, é arriscado. Que nem Outer Wilds é um jogo incrível, sensacional. A gente já falou ele no próximo, Sim, no já falou outro podcast, várias, a gente pode falar dele aqui, porque é muito bom esse jogo. Só que assim, cara, sei lá, eles têm o que eu tinha pego aqui, Donut County. Não sei que jogo é esse, não joguei, mas é um jogo de Guaxinim. É um jogo bom, não sei, mas eles apostaram na ideia. Às vezes pode ter vendido muito, ou pode não ter vendido nada. Só que assim, você tá apostando sempre em inovação, às vezes você joga uma coisa ali num jogo muito bom que não vai dar certo. Exato, não, o jogo pode ser ruim. Pessoal... As pessoas só lembram das coisas boas que a empresa, quando inova, acerta, mas quando ela faz coisa ruim, você fala, tipo, ninguém nem lembra que ela apostou numa ideia que foi ruim, porque quando ela inova, ela manda bem. Sabe, tipo assim, esse é o dilema da inovação. Onde você deveria inovar? Porque não é inovar em tudo. Tipo assim, não tem como, isso não existe, sabe? Quanto tempo não foi o desenvolvimento do machado do God of War, cara? Ele falou que levou um ano, eles levaram um ano desenvolvendo o machado do God of War. Olha isso, para que quando você voltasse, porque existe isso também, quando você pega o machado de volta, ele bate na sua mão, tem um prazer, você sente aquele pão, ele batendo. Então, tudo isso tem que funcionar, tem que ser legal, tem que ser bonito e tem que ser prazeroso de jogar. Não adianta nada essa ferramenta estar lá e ser bacana e ser ruim. Você não usar ela, você não querer usar. Então, tipo assim, isso leva tempo, demanda desenvolvimento, não é só pensar em inovar, tem que funcionar. Então, tipo, e tem que ficar bom. E todo mundo fica esperando, nossa, os jogos não inovam. Cara, olha a quantidade de jogo que sai por ano. Você queria que todos os jogos fossem inovadores. Inovação leva anos. A não ser que existe um maluco que nem o Kojima, que do nada lança um jogo louco, que também leva anos pra lançar. Mas, tipo assim, de um ano pro outro, você, meu Deus, que jogo é esse? E aí as pessoas vão criticar, porque houve crítica. Todo mundo, muita gente pede inovação, inovação, inovação. O cara vai lá e inova, não, Walk Simulator. Porra! Então, tipo assim, inovação, não tô andando no espaço sem fazer nada. Pô, tipo assim, caralho, mano. Você tem o que você tá esperando de inovação? Inovação é disruptiva, muda as pessoas. Muita gente não vai gostar, é normal não gostar de coisa nova. É mais comum não gostar de coisa nova, na real. Então, tipo assim, e aí tem alguns que nem o Kojima, que tá fazendo, pra mim, o Death Stranding é um jogo indie com AAA. Ele pegou ideias que normalmente um indie faria. Só que ele pode, poucos podem, botar uma ideia de um indie num jogo tipo AAA. Que o tempo transformou ele numa coisa melhor, porque quando lançou, vendeu, deu certo, mas tipo assim, ficou aquele nariz torto. Hoje em dia, já muita gente descobriu e falou, não, peraí, esse jogo aqui não é tão simples quanto eu pensei que fosse. Então, tipo assim, o jogo demorou tempo para as pessoas realmente apreciarem, sabe, entendeu? Eu tenho um jogo aqui que eu sei que o meu amigo Rodrigo também gosta. Eu acho, não lembro se o Luiz chegou a jogar eles inteiro, mas era um jogo que, sim, acho que era até um trabalho de faculdade de um pessoal que foi lá, colocou um portalzinho vermelho, um portalzinho azul, aí passava um pro outro e tal. Então. Aí uma empresa foi lá, comprou essa ideia de um jogo indie e transformou num jogo que ficou famoso pra caramba. Assim, aproveitou a ideia de jogo indie. Só que eles compraram, sei lá o que eles fizeram lá no caso. Mas, mano, foi a ideia arriscada tanto que eles fizeram um jogo de, sei lá, 10 horas, o Portal 1. Não, esse é menos, é menos até. Ele é muito curtinho. O 1 é muito curto. Tipo, você zera numa sentada. Não, é muito curtinho mesmo. Mas foi um jogo, jogo inovador. Só que aí, tipo, foi a ideia assim, vamos ver se deu certo. Aí eles fizeram um jogo curtinho. Empresas que eu acho que fazem aqueles jogos em capítulos, talvez pode aproveitar um pouco mais essa ideia de inovar. Porque eles podem jogar um jogo de um capítulo aqui, ou só o mini-jogo, sei lá, deu certo, continuou. Mas mini-jogo normalmente é focado em história, né? Esses de capítulos aí são focados em história. Uma ferramenta que eu achava super inovadora, eu achava muito foda, no Half-Life 2, é a Gravity Gun lá. Sim, mano, nossa, e aí eu lembro que o Daniel, ele colocava um mod no jogo, porque... Não é mod, aquilo lá é no final do primeiro... Só que aí o que você fez? Eu lembro que assim, você só puxa objetos. Só que no final do jogo ela fica tão potente, porque ela aconteceu um negócio lá, que ela puxa qualquer coisa. Você puxa pessoas. E eu acho que você mudou alguma coisa no jogo para que você fizesse isso desde o começo do jogo. Eu lembro que você mexeu. Eu não lembro. E aí, então, o jogo inteiro você passava com ela fodona. Cara, foi muito divertido. Ela era muito boa, já era divertido no jogo, os caras sabiam disso. Só que o Daniel transformou ela no jogo inteiro. Obviamente isso quebraria o jogo, é lógico. Não foi pra ser isso. Mas ela é muito legal. E nunca mais teve.
Porque não teve mais Half-Life e ninguém mais... Assim, nunca mais teve acho que teve Half-Life. alguma coisa ou outra de puxar personagem e tal, mas não como ela, né? Tem um jogo que eu jogava no Play 2 também que chamava... Ai, como que era? Vixe, enfim, eu já falei desse jogo pra vocês. É aquele do cara que viaja no De tempo. volta ao tempo né? lá? Lá sei, também sei. tem a Gravity Gun. É, Ele então... chama tem? Time Splinter, Caraca. se eu não me engano, é o nome do jogo. Cara, eu nunca peguei na mão, não sei se vocês já chegaram a mexer, mas tem aquele Garry's Mod, já viram isso daí? Aham. Não. Que é uma bagunça, tipo assim, é como se fosse um jogo de mod do Half-Life com um monte de coisa. Acho que tem tudo coisa da Valve, né? Tem o jogo lá de... Ah, esqueci o nome lá, mas bom, tem muitos jogos, só que você cria seu joguinho ali. Eu nunca joguei, nunca vi, só vi O CS é isso, né? É basicamente um Isso. jogo de você criar jogos. O é isso CS aí. não é um derivado do Half-Life também? Sim. Ele é Sim, na verdade, Half-Life foi o pai de muita coisa. Half-Life criou, Half-Life veio CS, veio Team Fortress, tá tentando lembrar o nome. Isso é aí, tipo, normal, tudo- ó, isso é muito louco. Um jogo tem que criar uma parada pros outros fazerem igual. Tipo assim, é normal que nem escalada em jogo veio com o Assassin's Creed, né? Aquela escalada que você pode fazer em qualquer coisa. Não é o Prince of Persia que Não, você que andava na começou a parede criar do isso? Prince of Persia, mas o Assassin's Creed você passou a Não, ideia de você escalar qualquer coisa. Acho que o Prince of Persia você tinha... Não, ele tinha algumas escaladas, o Prince of Persia. É que não era mundo tanto aberto, como o né? Assassin's Creed. Aí passou. Aí hoje em dia é natural ter escalada. Tem que ter. Sim. É até ruim não ter, sabe? Tipo assim, você perde um pouco da exploração. Eu acho que um jogo que inovou muito, assim, inovou dentro o pouco que precisava e foi foda pra mim é o Horizon Zero Dawn. Eu acho que a ideia de você trazer lá os robôs, dinossauros, e eles são super elaborados, é super complexo. E o 2, em questão de gameplay, não de história, mas de gameplay, é tão mais incrível quanto o primeiro. Tipo, mano, Sim. o combate do 2 é Muito bom. absurdo, assim, o quanto essa coisa você pode fazer, sabe? E um jogo lindo. Bonito pra caramba, tem, tipo assim, Cara, um jogo maravilhoso, sabe? E ele tem uma puta inovação maneira de combate, assim, sabe? E é só arco e flecha. No 2 você já tem mais porrada, né? Mas tipo, basicamente o primeiro é só arco e flecha e é muito bem feito, cara. Quando eu joguei o Horizon 1, cara, pra mim ele foi um jogo tão inovador na questão de história que pra mim parecia que ele era o ápice e não tinha como melhorar nele, pelo menos. Só que aí saiu o 2, eu tive até um problema em querer jogar o 2 de começo, porque eu vi, caramba, mudou a interface, mudou umas coisas. Bem Aí eu mais fiquei, complexo. nossa, mas ele já não tava bom primeiro? Será que foi boa essa ideia de melhorar isso daqui? Aí, tipo, depois que você joga o jogo, você prefere muito mais ele. Só que aí, tipo, eu tive um preconceito nisso daí. Aí eu pensei, no começo eu pensei, será que essa inovação foi boa? Porque, tipo, pra mim o primeiro já tava muito bom. Sim. Aí, só que ainda tem essa questão também, né? Às vezes você tem um jogo muito bom, inovado, às vezes você vai querer mexer em alguma coisa, será que não vai quebrar o jogo? No Horizon melhorou. Sim. Mas, tipo, O Zelda eu tô tentando melhorou pensar aí, ó. não sei se... E muita gente acha que o É. que o Zelda tá fazendo é inovação pra caralho, mas crafting existe em muitos jogos. Você literalmente tem muitos jogos que você pode fazer o que você quiser. Já existe esse conceito. O Zelda não inventou. Só inventou dentro do que mundo do aí, Zelda. no Zelda, além de você fazer o que você quiser, o negócio é animado, né? Não tem outro, você lembra algum outro jogo que você faz bota uns blocos ali, tá ali o bloco, mas você coloca um negócio e você começa a andar. Isso aqui, se mexe. Não sei, Isso aí eu eu não acho- sei esse- nesse nível. Mas assim, o conceito de crafting já existe. Sim, É, sim, isso sim. Mas aí o que o Zelda fez? Botou isso dentro do Zelda. E pra muita gente, talvez é um jeito que eles nunca esperou e é inovação suficiente. Aí eu pergunto, é inovação suficiente? Só porque você pode construir? É isso que eu tô falando. Você entendendo de que inovação depende muito do que se espera da inovação? Tipo assim, muita gente vai achar isso como a melhor coisa já inventada. Por quê? Porque é uma Zelda. Mas não vai parar pra tentar analisar de outro jeito. Tem gente que acha que a exploração do Zelda é maravilhosa, mas Shadow of the Colossus já fez isso. Mano, você tem noção? Shadow of the Colossus... Aí Genshin foi lá e melhorou Você tudo. sabia? Uma coisa que eu não Zelda tem. sabia. O Shadow of the Colossus tem paraglider? Ele tem. Caraca. Ele tem paraglider. Eu não sabia disso. Tem como. Eu não sei como que você pega isso no jogo, mas tem como você pegar e você cai Mas eu com acho que é só no novo, Luiz. Não, eu acho que já tinha. Porque é que tem umas coisas do... É que é uma coisa que o Shadow of the Colossus é uma parada. É que você desbloqueia... Ele tem lança, ele tem outras armas. Você desbloqueia ele matando o boss lá no Time Trial. Provavelmente isso deve ser uma coisa que vem em alguns desses Time Trials da vida. Talvez matar aquele que voa.
deve pegar o paraglider, não sei. Mas, tipo, existe várias coisas do próprio Shadow of the Colossus que a gente Nossa, né? Aqui, eu tô vendo aqui um vídeo do game de Play 2 e ele segura numa águia e sai voando na águia. Isso aí é de boa de fazer. Você tinha que ficar em pé em cima do cavalo e aí, a hora que passasse a águia, você pulava nela. Não, isso eu sabia que tinha. Eu sabia que tinha. Não, mas tem um paraglider mesmo. então não é Tem. isso, não? Mas Mas o que eu achei tô que era falando, tipo assim, é que... Tá vendo? O Shadow of the Colossus foi uma puta inovação na época. Nossa, tipo, não tem jogo igual ele. Até hoje quase, acho que não tem, pra ser sincero. Mas muita coisa foi transportada. O mundo aberto vazio, o mundo aberto onde não tem exatamente um pin marcando o lugar que você tem que ir, você tem uma espada que marca o lugar que você tem que ir. Mano, Resident 2 fazia isso no Play 1, você não tem nada no mapa, você não tem nem Você não mapa, tem mapa, vai lá né? pra Não você tem girar mapa, a chance. Não, e aí eu me incomodo o pessoal que adora Zelda, fala assim, porra, puta grande inovação aí, não marcar onde tá no mapa. Porra, isso aí é inovação, hein? Ó, a gente tá indo. Tá vendo? Na verdade, tem umas críticas. É só não fazer. Isso daí. Eu vou tirar coisas que os jogos fizeram. Olha, tô inovando pra cacete, né? Tipo, obviamente eu tô zoando, mas tipo assim, muita gente considera isso inovação, sabe? Enquanto é engraçado, né? Porque eu acho que a gente pode acabar o episódio mais nessa vibe. O que vocês esperam? Tipo assim, o que vocês querem ver nos próximos jogos? Talvez em 5 anos aí de jogos. Não vamos falar de gráfico. Em algum outro programa a gente vai mencionar sobre gráficos, a gente vai porque esse assunto pode ramificar para muitos lados. Então em algum momento a gente vai falar de gráfico, em algum momento a gente vai falar de mundo aberto, mundo linear, a gente vai mencionar todos esse tipo de coisa. Jogo disruptivo, jogos que mudaram a indústria, a gente vai falar isso em algum momento. Mas aqui trazendo pro assunto, o que vocês esperam mais ou menos em 5 anos aí, o que vocês esperam de inovação, vamos falar desse jeito, né? Porque como a inovação leva tempo, pode ser que em 5 anos tá começando inovações, mas tipo, já vai ter algumas coisas legais e tal. Cara, Puxa, Rodrigo. Eu já falo isso há um tempo já, mas eu acho que seria muito legal um jogo e isso é óbvio que vai necessitar de inteligência artificial para conseguir fazer isso. Um jogo que entende como é você de verdade dentro do jogo. Tipo assim, isso vai acontecer em algum momento. Um jogo onde você não vai ter 3 opções de resposta. Tipo assim, você não vai chegar lá e você vai poder ser inteligente, mal ou bom. Tipo, não vai ser assim. Você vai poder literalmente falar o que você quiser pro personagem e ele vai ser limitado ao conhecimento dele. Então não adianta você perguntar quem que é o vilão ou como ele invade o castelo do vilão, porque ele não vai saber. Realmente aquele personagem não vai saber. Mas você acha que pergunta como invade, você não saberia. Ele pode saber. Mas ele pode saber. Mas você não saberia. Eu acho que essa é a próxima. E já tá acontecendo. Sim, inclusive, já tem galera fazendo aí, tem mod de Skyrim, onde você conversa com os NPC e eles são inteligentes dentro do que eles podem ser inteligentes. É legal isso, criar essas limitações do conhecimento do personagem. E eu acho que isso é o que a gente vai ver muito no futuro. Você tá... Mano, você vai se sentir muito dentro do jogo. Nossa, isso você é muito podendo foda, literalmente né? fazendo as perguntas que você quer. Tipo, você não vai ter limitação de pergunta. Você vai perguntar o que você quiser, se o personagem não sabe responder, ele não sabe. Agora, e se eu pergunto pra um guarda que é do castelo? Ele é guarda no castelo. Talvez ele não vai querer responder, porque ele não vai entregar o que é o castelo. Mas eu posso achar um cara que é subornável. E aí eu posso subornar ele pra me contar como eu invado, tipo, o quarto do rei. E, cara, isso vai transformar. Eu imagino que isso vai ser a próxima... puta evolução que vai ter nos jogos. Nossa, de você literalmente... Isso é foda, mano. Mano, isso é incrível. Isso é, não, mano, pensa você chegar no mercador... E soluções inimagináveis. Imagina você chegar numa cidade e naquele dia o mercador tá fazendo promoção. E aí você fala assim, caralho, por que tá promoção? Ninguém se quipitou. Mas o personagem, tipo assim, ele fala assim, hoje tá, porque eu acho que é legal, então vai. Ou um dia você chega lá, tá mais caro. Por quê? Porque aconteceu um problema no lugar X e tá mais caro. Você consegue negociar, por exemplo, você consegue negociar com a inteligência artificial a ponto de... ele querer vender um negócio mais barato pra você porque você convenceu ele a te vender mais barato. Cara, isso é de verdade, isso seria o RPG de mesa indo pros jogos. Sim, a gente estaria transformando o RPG de mesa numa coisa muito mais fácil de ter acesso, porque você não precisa de outras pessoas, você vai poder estar jogando teu jogo, e dentro do jogo você vai ter essa experiência de, mano, você literalmente quando tá jogando RPG de mesa, você faz a pergunta que você quiser. Você tá jogando RPG de mesa, você vira pro mestre e fala o que você quiser, e ele vai te responder ou não. Então é a mesma coisa no jogo, você vai poder fazer a pergunta que você quiser. Eu acho isso de um nível isso me deixa animado, pensar isso, que um dia a gente pode viver no mundo onde os jogos são inteligentes a esse nível, de eu poder, por exemplo, o jogo pode ter, mano, 1 milhão de final, porque eu levei o meu personagem a ser do jeito
que eu quis. Exato, mano, eu não vou ficar limitado a 4 finais. Eu vou ter 1 milhão de final, porque eu posso ter matado. Pra mim é isso, né? Eu posso ter matado qualquer personagem, eu posso ter mudado qualquer parte da história, porque o jogo é inteligente. E isso eu acho que vai ser incrível no futuro. Mas aí tem que ser programável, né, Rodrigo? Coisa aí tem que ser programada, Não, né? Então, tem muita coisa. Não, mas pra é uma trabalhar, coisa que né? podem ser Isso. atualizadas, É que você tá entendeu? indo bem mais longe, mas, por exemplo, Ah, sim, eu não, tô em indo bem vez de, longe, por é. exemplo, tipo assim, que nem a gente tem sim ou não, as opções também são inteligentes. Então, tipo assim, não é que eu vou escrever minha opção, mas, por exemplo, pode falar assim, não, eu não quero isso. Ou você fala assim, não, e aquela outra coisa? Ele vai te dando mais opções de acordo com os diálogos que vão aparecendo. Porque Não irrita quando você responde uma coisa e ele fala uma coisa diferente do que estava escrito? Tipo assim, porque o jogo Nossa, normalmente ele não, dá um então, resumo isso Diablo do que é a na tua verdade, resposta. Eu meio que gosto É o disso. Diablo, né, ou não? Eu meio que gosto disso. Que o The Witcher faz muito isso. The Witcher Mano, faz mas é que às exatamente vezes assim, ele não ó. fala o que você quer. Tipo assim, às vezes você Não, mas você é que eu queria... achei isso engraçado, porque, tipo assim, é meio que. Ele fala, se você não estiver prestando atenção na história de verdade, ele vai falar assim, ó, aconteceu uma situação, e ele fala assim, ó, tal coisa, um textinho pequenininho, e tal coisa. Um textinho pequenininho, aí você fala assim, mano, qual é a resposta certa Que dessa é? porra? E aí Mano, quando você eu tava responde, jogando- ele responde uma coisa eu- elaborada, e você Eu não nunca vou sabia, esquecer. com Eu tava certeza, jogando o que que Hogwarts era. Legacy lá, e aí teve um momento lá que um personagem pergunta pra mim. Ele já perguntou umas 4 vezes a mesma coisa. Ele queria muito saber o que tinha acontecido lá comigo e com um professor lá. E aí, todas as vezes que ele perguntava, eu falava que eu não ia falar, que eu não ia falar. Aí teve uma vez que a resposta era basiquinha, tipo assim, sim, aconteceu alguma coisa. Tipo assim, sabe? Realmente aconteceu alguma coisa. A hora que eu cliquei, o meu personagem virou e falou assim: não, então, realmente, eu tava vindo com ele, aí nós matamos um dragão, entramos num portal. Eu falei, Revelou tudo que não era pra falar. Pera, porra, não era isso que eu queria. Ele falou Entendi. Eu voltei o save. Se fuder, eu não quero contar pra esse cara, não, mano. Eu duro que tem jogos que, tipo assim, eles colocam lá 3 opções. Eu realmente quero isso, eu não quero isso e eu realmente não quero isso. Beleza. Aí se você realmente quer isso, parece que o cara vai falar assim, nossa, quero muito mesmo isso. Aí você, do meio, você fala, não quero. Aí você coloca, realmente não quero isso. Mas, tipo, às vezes você fala, o cara, não quero. Mas aí você clica lá, o cara, não, por que você tá me oferecendo isso? Eu não quero isso daí, tipo, caramba, o vai personagem embora. vira agressivo Muda do nada, totalmente. cara. O Rodrigo mandou uma Mano. parada realmente possível, completamente possível. E você, Daniel, o que você espera aí de inovação dos games? Cara, em inovação também eu tava tentando pensar uma coisa que eu não consegui porque assim, eu chegar tô falando numa coisa inovação no fora. sentido assim de... Sim. Acho que a gente já falou mais no gameplay, óbvio, do que no eu falei gráfico, Sim, não tinha sim. entrar nisso. Mas tipo assim, pode ser coisas simples que você acha que é uma coisa que tem pouco, mas você fala, nossa, eu quero que todos tenham, ou enfim, qualquer coisa assim. Não, tipo assim, eu não cheguei numa coisa que não vai fugir disso que o Rodrigo falou, mas no quesito da inteligência artificial. Porque, igual eu falei, tipo, quando as ferramentas que fazem jogos começarem a ter coisas, vai ficar comum no mercado. Mas que nem, quem vai colocar uma IA num jogo... Eu acho que também vai acabar sendo mais a ferramenta do que a pessoa que está usando a ferramenta para fazer o jogo. Não tem ideia. Mas, por exemplo, a ferramenta ela vai poder começar a aumentar, a colocar IA no diálogo, mas talvez em ambientes. Então, por exemplo, você tá sol, aí tipo, por exemplo, você pode ficar parado na frente de uma plantinha, ver ela crescer. Agora, porque sabe que tá sol. Ou, por exemplo, igual você falou ali, a IA, que é o que a gente usa para fazer coisas que a gente não tá programado, às vezes você cai uma pedra no chão, quebra um vaso que não foi programado para quebrar. Então, tipo, você derruba um cara na porta do carro, amassa o porta do carro sem precisar programar. Então, eu acho que quando o pessoal começar a colocar IA nas ferramentas de jogo, muitas coisas que o pessoal não faz hoje em dia vai começar a acontecer sem ter que ter muito trabalho. Igual aquilo que você falou. Eu quero que o jogo seja totalmente destruído. Sim. Mano, se tiver isso Essa é a minha inovação. na ferramenta, vai tipo, você vai tacar um cara num cômodo, eu não programei isso, eu não tive o custo de fazer isso, mas eu vou tacar o cara ali, a física do programa de jogo já vai fazer o objeto quebrar. Então todo jogo vai ser quebrável. Então, tipo, cara, eu acho que a entrada da IA nas ferramentas de jogos vai inovar muito, e eu queria ver isso acontecer. Tipo assim, Imagina o personagem... Pera aí, desculpa te cortar, Luiz. Imagina os inimigos do jogo entenderem mais do seu comportamento de ataque. E aí, por Nossa, exemplo, eu Metal sempre Gear rolo 5 pra tem direita. isso. Metal Gear 5 tem
isso. Eu sempre rolo pra direita. E aí o bicho vira e fala assim, ah é? Você sempre vai virar pra direita? Aí toda vez que ele sabe que, tipo, é o padrão, eu dei uma defesa e eu viro pra direita, ele já dá um ataque em sequência na direita. E aí o que ele faz? Eu tenho que ser mais inteligente dentro da batalha, pra eu não deixar ele ficar aprendendo comigo. Eu tenho que ficar mudando o meu padrão de ataque pra Vou fazer ele não... aleatoriedade aqui. Porque o Dark Souls é isso. Você aprende como que o bicho ataca, e aí você esquiva sempre igual. E aí, tipo, imagina ele quebra esse esquiva igual. Isso é muito bom, cara. O Metal Gear tem isso, eles aprendem com a tua forma de invadir base. Então, se você tiver invadido muito à noite, vai ter mais guarda de noite e mais iluminação. Se você estiver dando tiro na cabeça, os guardas começam a usar capacete antes de tiro na cabeça. Se você tiver... Tem várias coisinhas que você vai, tipo, assim vai ser mais fácil, e eles vão aprendendo, e aí vai ficando mais difícil aquilo que você tava fazendo. Então você tem que começar a mudar os horários, fazer de outro jeito, porque eles estão sabendo que você tá usando aqueles métodos. Então, isso é bacana, isso aí pode expandir pra... Mais uma vez, é o Kojima metendo a mão dele, né? Ele gosta dessa parada de inovar, ele adora isso. É isso que a gente falou. Eu espero que o ambiente mude ao meu redor, porque... Pra mim, esse é o conceito que as pessoas entendem errado quando vai fazer o jogo. Jogo grandiosidade, pede reações grandiosas. Então, você quer fazer uma puta luta, destruir tudo, não sei o quê? Beleza, tem que destruir tudo. Isso tem que ter um efeito, sabe? Eu tô sentindo um pouquinho isso no Final Fantasy XVI, né? Ainda que não destrói o mapa que eu tô dizendo. É que, diga assim, as lutas são grandiosas e isso tem impacto no mundo, mas... O que eu tô falando é em menor escala. Vou matar uns goblins lá, isso tem que ficar lá. Tipo, a gente fala, o corpo do bicho tem que ficar lá morto, o ambiente tem que ter quebrado, a árvore tem que ter caído. Tudo bem, depois de um tempo, aquilo ser arrumado. Eu não tenho tanto problema com depois de voltar. Eu tenho problema que eu quero ver o negócio destruído. A luta foi grandiosa, foi God of War, tipo a primeira luta lá com o Baldur no 2018. Destrói tudo. Eu queria que aquilo fosse o comum. Tipo, aquela destruição, pô, se você tá querendo destruir tudo, vai destruir tudo, pô. Se eu der uma machadada na árvore, ela quebra e fica quebrada. Ponto final, sabe? Depois, eu vou lá, depois eu volto, tá arrumado? Tudo bem, não tem problema com isso. Mas eu quero ver na hora Normalmente jogo survival tem isso, né? Tipo assim, você limpa uma floresta. Lá, você pode cortar as árvores. Pelo menos ali uns 3 dias, não vai ter árvore nenhuma no lugar, porque você acabou com as árvores. Exato, eles fazem isso. Isso pra mim já é o suficiente já, sabe? Mas imagina que você lutou ali e quebrou a árvore de tudo que é jeito. Nossa, você me desbloqueou a memória de jogar Age. E aí, tipo assim, começa com o mapa inteiro bonitinho. A fauna toda bonitinha. E aí, em meia hora, você já destruiu. Não, você regaça. Eu lembro que uma vez jogando Age, eu tentei fazer um caminho pela floresta pra chegar no inimigo. Porque às vezes você usa a floresta como escudo, né? Porque não pode passar. Mano, eu fui pra que abrisse um buraco entre a floresta pra que virasse lá. Não, é muito bom quando você modifica o mapa, tá vendo? Modificar mapa... Isso é legal, cara. Isso é realmente legal. Porque eu digo assim, na história da humanidade, isso é o que faz... porque luta, pensa em uma luta normal de soco é uma coisa. Mas combate de tropa, combate no geral, combates grandes... O mapa muda o que acontece no combate. Se você tá mais alto, se tá numa colina mais alta, o cara tá mais baixo, você tem vantagem. Se o cara tem um rio pra atravessar e você não, é uma vantagem. Eu tô dando isso escopo na vida real porque aconteceu, mas você pode transportar ideias disso pro jogo. As coisas mudam porque você tá lutando num lugar específico. Ponto, sabe? Tipo assim, não precisa ser tudo igual. E não precisa ser só mudar elementinho. Tipo, é fogo, água. Pô, dá pra ser um pouco mais do que isso, entendeu? É mais isso que eu espero de inovação. Mas ao mesmo tempo eu não espero isso de todos os jogos. Eu não imagino que o próximo God of War tenha isso, sabe? Tipo assim, pode ser que tenha, mas tipo assim... Mas eu não tô tipo, nossa, vai ter que ter. Porque se a empresa não me mostrou que elas estão por esse caminho... Paciência, sabe? Eu não espero disso da Ubisoft, por exemplo. Talvez a Star Wars esteja enganada, mas tem muita coisa ali que eles têm que provar ainda antes de trazer inovação, né? Mas enfim, esse foi o nosso episódio aqui sobre inovação no mundo dos games. Obviamente é um assunto que vai muito longe, a gente pode ir ainda muito mais longe do que a gente foi aqui e abranger mais alguns desses jogos que a gente falou aqui também. Né? Até destrinchar um pouco eles melhor e também pro lado indie também é muito legal, tem muita coisa indie bacana pra gente falar, com inovações e experiências que jogos AAA não trazem, porque às vezes o jogo AAA é pra agradar todo mundo, enquanto os indies não tem que agradar todo mundo exatamente, né? Então... Eu acho que tem só o indie tem seu público, né? O último adendo, eu acho que tem muito jogo indie que faz uma coisa que eu acho que dificilmente um jogo AAA vai fazer, que é utilizar o jogo
o jogo como um jogo pra te contar a história. E normalmente o jogo AAA te conta só a história. Ele vai lá e te mostra videozinhos, cutscenes, conversinhas. Enquanto tem jogos que ele, pra te contar a história, tem que ser um jogo, mano. Não podia ser um filme, não podia ser um livro. Tinha que ser um jogo pra você estar vivendo aquela história. E eu acho isso muito bom. Exato, que você só teve aquela experiência por causa do gameplay. E não porque mostrou como Porque um é a filme, história né? e... Exato, também realmente o indie faz bastante isso. Então é isso, chegamos ao final aqui. Rodrigo, como o pessoal encontra a gente? Segue a gente aqui onde você estiver ouvindo. Segue a gente também nas nossas outras redes sociais que vão estar aqui na descrição do episódio. Lembrando que pelo Instagram, se você vai lá, segue a gente no Instagram. E se você quiser conversar com a gente, é por lá. Pelo Instagram, manda um direct pra gente. A gente vai te responder. Se quiser dar ideia de pauta, enfim, manda mensagem por lá. E não se esqueça de compartilhar com os seus amiguinhos que também jogam Jorges. É isso. Dani, qual que é a pergunta do episódio? Eu vou roubar a pergunta do meu amigo aqui, ó. Que inovação você espera nos jogos? Mas não é nos próximos 5 anos. Não sei quando você vai ouvir esse episódio, mas que na hora que você tá ouvindo isso daqui, que inovação que você tá esperando que ainda não saiu? Às vezes algumas que a gente falou já tem. O que eu tô ouvindo aqui, 5 anos já tem essas inovações. Imagina, Rodrigo, imagina daqui 5 anos você já tem IA nos jogos. Tá maluco. Ou na verdade não existe mais jogo, a gente parou de fazer jogo na face da Terra e não tem mais nenhum. Acabou a face da Terra, acabou já, não tem mais ser humano. Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, valeu e tchau.